Vamos estender um pouco mais, né, o nosso sistema de desidratação. Beleza, falamos do agente de separação, falamos da azeotropia. Então a gente entendeu mais ou menos os processos são físicos e químicos. A gente está falando de processo químico envolvido no sistema, né, onde a minha substância etanol ou sai no topo ou sai no fundo, sendo ela mais ou menos volátil. Falamos que esse agente de separação na destilação azeotrópica extrativa vai fazer com que tenha essas novas variantes de desidratante. Né? E já que a gente está falando desse solvente, desse agente de separação, como que a gente escolhe? Ou como que eles são escolhidos? Ou a gente falou muito em propriedade. Quais seriam as propriedades desse agente? O que, que a gente busca nesse agente? Obviamente isso já foi selecionado, já foi escolhido. A nossa função não é escolher um novo agente, mas a gente precisa entender como que isso funciona, das propriedades do sistema. Se você sabe como que o agente age na mistura, você consegue entender melhor como que aquela coluna, aquele aparelho de destilação funciona. E por que aqueles aparelhos, aqueles acessórios existem. Então vamos falar sobre agente de separação. Aqui é um pouco mais rápido, né, que é uma leitura direta. Vamos lá para o slide. Então a gente vai selecionar nosso agente de separação. O que é que ele tem que ter? Primeira coisa, o agente máximo de separação para as destilações complexas, ou seja, desidratação por destilação, deve apresentar as seguintes características. Então o que é que ele tem que ter? Possuir elevada seletividade. Ou ele vai reagir com etanol, ou ele vai reagir com a água. Se reagir com os dois, tudo bem, esse material vai reagir com etanol e água, mas tem melhor afinidade com o etanol. Mistura com os dois, etanol e água, mas tem maior afinidade com a água. Tem alguma coisa que tem que ser elevada, tem que ter seletividade. Ou seja, ele tem que ser capaz, significativamente, de alterar o equilíbrio da mistura original. Se o etanol e água é BFF, você tem que ter outra amiga lá para causar ciúme. Se você já está com um casamento sólido, infelizmente vem alguém para acabar com o teu casamento. Vem o Ricardo Alomé, né? Então já é mais ou menos esse sistema. 2. Possuir alta capacidade para dissolver os componentes da mistura original. Se está grudado, desgruda. Resumindo, tem que ter alta capacidade de separar. Sabe quando você está conversando com amigo, chega sua esposa, olha de longe, veio para você assim, você já trancou e já diz, ih, deu ruim. Aí você dá uma separadinha, dá uma afastada. Mesma coisa, tem capacidade de dissolver o que está acontecendo. 3. Ele é interessante que ele tenha uma mistura binária, ao qual seja possível uma retirada de fundo ou de topo. Então a gente já comentou, a gente já viu como isso funciona. Então se ele forma uma mistura binária, então ele forma uma mistura, já tinha uma mistura de 2 componentes, chega um terceiro. Ou ele se mistura com um ou se mistura com o outro. E nessa mistura, ou ele sai pelo fundo ou sai pelo topo. Logo, quem sobrou sai pelo lado que está sobrando lá. Logo, voltando aqui para o texto, o agente forma uma mistura ternária que seja possível formar um produto intermediário binário para retirada lateral. Então, o ideal é que forme mistura binária e só sobra um. Ok. Se não puder ser binária, for ternária, essa mistura ternária, quando ela vai evoluindo, a gente falou que ela não deve ser especial, então, de alguma forma, eu tenho que ter um produto intermediário. Eu tenho mistura binária, que um componente sai para uma mistura binária, e que eu consiga separar a mistura binária depois. Mais ou menos isso aqui, ó. Então, a gente tem uma mistura A, B e C, que de alguma forma o B sai, aí eu tenho uma mistura AB, e aí que daqui eu consigo... AB não dá, né? AC, perdão. E aí eu consigo separar o A e separar o C. Mais ou menos nesse sentido. 4. Deve formar uma mistura utilizando a menor quantidade possível de agente de separação.
Não adianta nada ter agente de separação que você vai produzir 10 litros de etanol, você usa 9 litros de separação. Não dá. Tem que usar menos, o menos possível, para não ter gastos. 5. Apresentar uma elevada recuperabilidade. Ou seja, se você usar 9, eu tenho que recuperar os 9. No máximo, você repõe um pouquinho assim, só para manter. A gente sempre tem perda, mas não pode ser excessiva. Ou seja, formar uma mistura de fácil separação. Aqui no texto, vou ler de novo. Apresentar uma elevada recuperabilidade, ou seja, formar uma mistura de fácil separação. A partir da formação da mistura azeotrópica heterogênea, com um ou alguns ou todos os componentes da mistura. Eu vou formar uma mistura heterogênea, ou seja, se eu alterar alguma coisa, ela se desfaz. Seja com alguns ou com todos. Ou por não formar azeótropo com ninguém. Ela tá lá só para atrapalhar mesmo. Então ela não forma azeótropo com nenhum dos componentes da mistura original e aí eu consigo separar. Porque ela não vai ter essa formação específica de azeótropo. Então, de alguma forma, ela tem que ser diferentona. Ela tem que estar lá junto, mas não se mistura. 6. Possui baixa volatilidade, minimizando sua presença na fase de vapor. Se ela for muito volátil e o seu produto que você quer separar está na volátil, por exemplo, você quer etanol, e seu produto é muito volátil, adivinha se o etanol vai estar contaminado com o quê? Com seu agente de separação. Então, a volatilidade é interessante que ela seja a mínima possível. Além disso, possuir baixo calor latente, evitando mudança de fase durante a separação. A gente sabe que na destilação a gente aquece até formar vapor. Imagina se o seu produto, na hora de formar de vapor, qualquer perda de calor forma líquido. Não dá, aí não separou mais. Se está vapor, tem que estar vapor. E tem que continuar vapor. Então o calor latente ele tem que ser baixo para que você não consiga ter essa mudança de fase. Na hora que não é para acontecer. 8. Possui baixa reatividade. Não pode reagir tão alto assim. Reação química. Ou seja, não pode reagir quimicamente com os componentes da mistura, tanto quanto com os materiais do equipamento. Imagina você está usando um agente de separação que é corrosivo. Nossa, não separa muito bem, mas corrói o inox. Corrói o flange que você usou lá. Então não dá para você usar algo que é corrosivo, né? A depender do material que você vai utilizar do seu sistema. Se por algum motivo você tem por exemplo, canalização de água que é de cobre, sei lá, sistema de refrigeração, então vai ter corrosão nesse sentido, não é interessante que ele seja reativo. 9. Possui baixa viscosidade. A gente sabe que viscosidade atrapalha bastante o fluxo de líquido. Então isso influencia na eficiência de separação dos pratos da coluna. Além de escoamento mesmo. Se ele é viscoso, vai ser difícil você conseguir transportar esse líquido. 10. Oferecer boas condições de segurança. O que é isso? Ele não pode ser tóxico, baixa toxicidade. Imagina você trabalhando com material que você pega uma doença. Tem que ter baixa explosividade. Está utilizando, daqui a pouco, explodiu. A mesma coisa, inflamabilidade. Não dá para causar incêndio muito fácil. Então as condições de segurança são importantes. Importantíssimas. E 11. Possuir disponibilidade de mercado e baixo custo. Nossa, um agente de separação maravilhoso, mas só vende na Tailândia. Só a Tailândia vende. E aí, quem vai pagar o frete? Nossa, é um material muito bom, gente. A Raizen de Piracicaba produziu, mas eles têm patente. Eles põem o preço que eles querem. É $1.000 a grama. Tá ruim. Então tem que ser baixo custo e alta disponibilidade. Em relação aos agentes de separação são esses. Aí a gente vai falar sobre a desidratação por destilação azeotrópica. Aqui a gente vai falar do processo industrial em si. Toda a teoria envolvida a gente já viu. A gente já viu o agente de separação, como ele funciona. A gente já viu os novos azeótropos, como eles vão acontecer, né? Se é binário, se é ternário. A gente já viu o que significa azeotropia em relação a esse sistema e o porquê eu preciso colocar um CRECA lá, uma substância
que vai fazer com que eu não consiga produzir etanol. Você sempre se pergunta, gente, para que eu vou usar o ciclohexano? Eu quero etanol anidro, mas eu tenho que reprocessar porque é sempre sujo com esse treco. A gente vai falar disso hoje. Então, por que eu preciso adicionar esse treco que vai atrapalhar meu dia a dia? Só me dá dor de cabeça. O pessoal da venda diz, devolveu, tá não conforme. O laboratório fala que tá não conforme, e aí você tenta dar um jeitinho e aí o povo de venda, o cliente devolveu. É sobre isso. Vamos voltar lá pro slide. Então a gente está falando de desidratação por destilação azeotrópica. A gente vai utilizar ciclohexano. Então, o ciclohexano é um dos primeiros, antes do ciclohexano, né? Um dos primeiros e mais importantes agentes de separação utilizados na desidratação por destilação azeotrópica foi o benzeno ou benzol. Por que ele não é mais? Porque ele causava câncer. Aí, ele benzol, como é chamado na época. Devido ao seu elevado poder cancerígeno ou carcinogênico, dependendo da sua leitura, ou se ele causava câncer, ele foi substituído por ciclohexano, seu irmão mais próximo. Mais ou menos isso. Como que a gente representa o benzeno quimicamente? Bem próximo, tá vendo? Vamos melhorar um pouquinho aqui, ó. Essa bolinha aqui são as ligações duplas. A gente saiu dessa substância para essa. Uma causa câncer, a outra não. Tá representada aqui, ó. Todos os carbonos e seus hidrogênios. Então, pelo benzeno ser cancerígeno, substitui por ciclohexano, que apresenta comportamento similar nas colunas de destilação, se comporta parecido. Então, ciclohexano, suas propriedades úteis para a desidratação do etanol são: por que o ciclohexano é utilizado na desidratação por destilação azeotrópica? 1. Porque ele forma mistura ternária instável. Putz, cara, sério? Etanol, mais água, mais ciclohexano. Aí mistura ternária, misturou tudo. Porém, ele é instável. Qualquer coisinha dá um desvio, dá uma mudança. O azeótropo formado, nesse caso, ele é do tipo heterogêneo. 2. Ele desloca termodinamicamente, a gente já falou, alteração de pressão, vapor, temperatura, enfim. Desloca termodinamicamente o ponto de azeotropia da mistura ternária instável, tornando essa mistura ternária mais volátil que o etanol puro. Quer dizer que dentre esses três, ela é volátil. Por exemplo, evapora a 60 graus Celsius. Não é real, é um exemplo. Mas o etanol, sozinho, evapora a 78,5 graus Celsius. Então significa que a mistura ternária sai pelo topo e o etanol sai pelo fundo puro. Sim, é o que vai acontecer. 3. Variando a pressão, então você muda a pressão da sua coluna, a mistura separa a fase. Então, de alguma forma, eu vou conseguir separar fase aquosa, fase oleosa, a parte mais densa, menos densa. Então, mudei minha pressão, além do meu etanol sair pelo fundo, mudei minha pressão, eu consigo separar a fase. Então, a gente já tem 3 indícios principais do porquê o ciclohexano é utilizado na destilação azeotrópica. Uma vez que a gente já viu o ciclohexano, como que ele age? Como que a separação acontece? Então, vamos para o mecanismo de separação. Então, o que a gente tem? Eu trouxe de maneira bem, como a gente já viu, muita teoria e muito texto, agora é só imagem. Imagem e caneta. Então, o que a gente tem na separação? A gente tem inicialmente a nossa mistura etanol-água e a gente adiciona um terceiro componente, que é o ciclohexano. Na hora que a gente mistura os três, etanol, água e ciclohexano, a gente tem uma nova situação, que é a minha mistura ternária, que é o que está aqui. Então, a gente tem mistura ternária. Essa mistura ternária é etanol, ciclohexano e água. Ela é instável.
Na hora em que eu separo, mudo a minha pressão do sistema, eu consigo ter uma separação melhor. Ou seja, a depender da quantidade de ciclohexano que eu utilizar, lembre-se que a gente tem muito etanol e pouca água. É 96% de etanol para 4% de água. Ficou parecendo 96% de ternário. Deixa eu tirar isso aqui para não fazer confusão. Então a gente tem mistura ternária aqui, deixa eu só voltar. Então a gente está aqui com 96% de etanol e 4% de água. Como o ciclohexano ele vai interagir com os três, mas eu tenho muito etanol, eu consigo dar uma separadinha. Então meu ciclohexano ele consegue interagir muito bem com uma proporção de água e uma proporção de etanol. Logo, o que faz? Me sobra etanol, ou seja, eu tenho etanol em excesso nessa mistura. Se eu tenho etanol em excesso na mistura e eu altero a pressão, o que é que faz? Separa fase. Se eu separo fase, eu tenho uma fase inteira de etanol puro e eu tenho uma segunda fase. Eu quero caneta e verde e borracha para apagar essa rescaiada tudo. E eu tenho uma segunda fase que é de ternário. Mistura ternária. Agora, equilibrando, né, as proporções. Se eu tenho algo, a gente pode pensar algo mais ou menos assim. Para cada, sei lá, 50% na minha mistura de ciclohexano, eu tenho 30 de água e 20 de etanol. Então 50 mais 30 mais 20 dá 100%. E aí minha segunda mistura ternária sai. Qual que ela é? Ela é volátil. Sai pelo topo e a gente retira etanol puro pelo fundo. E é isso que acontece dentro da coluna quando a gente enfia ciclohexano lá dentro. Dúvida? Não tem como. Se disser que tem dúvida, a gente tá com problema. Volta o vídeo desde o início. Ok? Então, isso é o que acontece quimicamente dentro da coluna. Mas o que você opera levando em consideração o aparelho de destilação? Agora vamos para a máquina, o maquinário. Tá? Antes da gente ir, vamos ler. Né? Assim, tá com dúvida? Vamos seguir aqui antes de voltar. Assim, na destilação azeotrópica, a mistura ternária... Peraí, cadê meu marca-texto? Na destilação azeotrópica, a mistura ternária ela é heterogênea, sendo mais volátil, ela é vaporizada e sai pelo topo da coluna. Foi o que eu escrevi certo? Foi. O etanol puro, sendo menos volátil, ele fica na fase líquida e sai pelo fundo da coluna. E a mistura ternária que sobrou, ela é reprocessada para recuperar o solvente utilizado, que nesse caso é o ciclohexano. Não posso perder solvente. Imagina se for jogando solvente toda hora lá dentro. E aí sim, uma vez que a gente já viu o nosso mecanismo, a gente vai para o fluxograma industrial da desidratação. Ou seja, o maquinário. Como que opera os trecos lá dentro na hora que a gente for operar. Então, a desidratação azeotrópica, ela é realizada em um aparelho de destilação com duas colunas. Então, a gente tem duas colunas na destilação. Então, coluna de destilação, coluna de retificação. Encontrei etanol hidratado. Aí eu vou para a coluna de desidratação e para a coluna desidratadora de solvente, que eu tenho etanol anidro. Na coluna C de desidratação existem 3 seções. A gente tem a seção superior, que é a região do ternário etanol água desidratante, que é o ciclohexano, lá na parte de cima. Lembre-se que ele é volátil. Cadê, ó? Ele é vaporizada porque é volátil. Então, na seção superior, tem mistura ternária etanol água desidratante. Na seção média, a gente tem região binária, etanol água.
né, que é a bandeja 14 aproximadamente. E na seção inferior eu tenho só etanol anidro na bandeja 6, numeração de baixo para cima. Então a gente consegue dividir 3 seções, algo mais ou menos assim. Então tem seção inferior, médio e superior. Aqui tem só etanol, que só etanol anidro puro. Tem mistura etanol-água binária, ETOH, água, que fica aqui no meio. E aqui em cima de pão desidratante, tem etanol, água, ciclohexano como desidratante. Então, a gente tem essas 3 seções, né? Então, inferior, intermediária e superior. Na coluna de desidratação C, que é dessa que a gente está falando aqui agora, no topo, cadê meu marca-texto? Cadê minha caneta? Marca-texto. No topo encontra-se 2 condensadores, né, de ternário, AH e H1. Então, no topo da coluna, a gente tem esses 2 condensadores, né, para a gente condensar todos os vapores saindo da coluna, cuja finalidade é condensar os vapores, acabei de dizer. Na seção superior, nessa seção aqui, ó, que tem um ternário, encontra-se um decantador de desidratante, de ciclohexano, que opera entre 65 e 66 graus Celsius. Lembra que eu comentei que essa mistura ela é mais volátil? Então a temperatura é bem abaixo da temperatura de ebulição do etanol, que é 78,5. Esse decantador tem como função retirar a água presente do etanol hidratado. Então ela separa. Por se tratar de um ternário instável, porque o ciclohexano tem essa propriedade, ele foi escolhido por isso, nesse decantador a gente separa a fase. Então separa a fase oleosa, onde tem o ciclohexano na parte superior do decantador, e a fase aquosa, onde tem a água na parte inferior do decantador. Então aqui, ó, no topo tem um decantador que segue para separar a fase. Na camada superior do decantador é encontrado ou se concentra a maior parte do desidratante, do ciclohexano. Então tá tudo lá em cima. Até porque a gente já disse, o ciclohexano tá todo aqui, ó, ternário. Aqui é binário. Então tá concentrado lá no topo. Voltando, na parte superior do decantador concentra a maior parte do desidratante. Ok. Porém, possui uma porcentagem de etanol e traços de água, né? Mistura ternária, tá lá no meio, não dá para separar 100%. Essa mistura é recirculada na coluna C, lavando os vapores que saem da coluna, garantindo separação, ou seja, meu refluxo. Ok, então nesse caso, já que a gente está falando que essa mistura, né, ela acaba sendo recirculada e lava os vapores, a gente está falando de refluxo. Então a gente precisa manter esse teor de refluxo. E na minha camada superior, quais são essas proporções? A gente está falando de 84,5% de desidratante, meio de água e 15% de etanol. Quando a gente leva isso em consideração, a gente tem muito etanol presente nessa camada superior e ela vai ser perdida? Não. Então, isso leva em consideração o que a gente precisa separar isso para recuperar esse etanol e recuperar esse desidratante. Então, na camada inferior, ou seja, a parte de baixo do decantador, concentra a maior quantidade de água. Então, a gente está falando do nosso aparelho de decantação. Na parte superior, a gente tem desidratante. Na parte inferior, que é essa aqui agora, a gente tem água. Entretanto, mesmo tendo muita água, ainda contém uma grande quantidade de desidratante e de etanol. Vou jogar meu etanol fora? Nunca. Desidratante, preciso recuperar. Assim, essa mistura ela é retirada continuamente e levada à coluna para recuperar o solvente na coluna P. Ou seja, a minha camada inferior do decantador tem o quê?
11% de desidratante, 32% de água e 56% de etanol. Vai jogar fora? Nunca, pelo amor de Deus, gente. Você é demitido sumariamente, jogar isso fora. Então é por isso aqui, ó, vai para a coluna P para recuperar o solvente. Mas a gente sabe que não é o solvente que vai ser recuperado, é o etanol mesmo. O povo, nessas horas, o desidratante é caro? É, mas o etanol é mais importante. Então a gente consegue perceber o que é retirado da coluna C, o que passa no decantador e o que segue para a coluna P. Então, na coluna P, a gente vem com essa parte inferior da desidratação, ok? Então, no topo da coluna, a gente encontra os condensadores I e I1, cuja finalidade é condensar os vapores que saem da coluna comumente. Nessa coluna, o desidratante ele é recuperado. Então, a gente consegue recuperar o ciclo hexano e ele volta para o sistema, né, para continuar a desidratação. Assim, este é concentrado, ou seja, o ciclo hexano, ele é separado e retorna ao decantador na coluna de desidratação C. Além disso, devido ao elevado teor de etanol, obviamente, ele é recuperado seguindo para a seção B1 da coluna de retificação. Ok, então do nosso fluxograma de destilação, o que é que a gente precisa? A gente efetivamente segue os padrões originais do sistema de destilação convencional. A gente precisa de vapor para aquecer nossa coluna, a gente precisa dos condensadores de topo para condensar os vapores que saem da coluna, além da coluna em si. A gente tem a coluna C de desidratação e a coluna P que recupera o solvente. Inicialmente, o que é que a gente precisa? A gente inicia do início, ou seja, do primeiro ponto, que é a adição do etanol hidratado. Então, a gente adiciona etanol na nossa coluna. Além do etanol, a gente adiciona o agente de desidratação, que nesse caso é o ciclo hexano. Lembrando que esse etanol é etanol hidratado, então tem etanol e água. Né? No nosso sistema, a gente forma nossa mistura ternária, que é etanol mais água mais ciclo hexano. O etanol, como é pouco volátil, ele acumula no fundo. Então, nessa mistura ele vai ser um pouco volátil, ele acumula no fundo e tem nossa retirada de fundo de etanol anidro, ele puro anidro. Então, ele puro e isento de água. Pelo topo, né, levando em consideração do nossa coluna de desidratação e o nosso decantador, o que é que a gente tem? Sai nossa mistura ternária, sai os vapores do ternário, então sai vapor da nossa mistura ternária, passa no trocador de calor H, que vai para o trocador de calor A1, parte desse material volta como refluxo, e do condensador H vai para H1, que parte também volta como refluxo. Aqui no decantador a gente tem aquela separação de fase, a fase aquosa da fase oleosa. A fase aquosa é o que a gente retira, né, sai desse sistema, não vou usar roxinho ainda, e vai para a nossa coluna recuperadora de solvente. Por quê? Porque tem nossa principal quantidade de ciclo hexano. Aqui nesse sistema, quando a gente chega na coluna P, é onde a gente separa. Então, pelo topo sai tanto nossa mistura de ciclo hexano-etanol, quanto pelo fundo sai nossa mistura de etanol-água. Então, aqui pelo fundo, a gente retira etanol, parte do etanol mais água, que segue para a coluna B, para a coluna de retificação do etanol, né? E pelo topo
né, tanto os vapores do sistema passa no trocador de calor I, passa no trocador de calor I1, precisa retornar produto volátil, mas o produto que sai do topo dessa coluna tem uma quantidade grande de ciclohexano e etanol. Então ele volta do nosso sistema e entra no nosso decantador, porque a gente precisa manter o nível de ciclohexano alto para ser recuperado e a gente não pode perder parte ETOH do etanol que entrou na nossa coluna. Então, é esse sistema que a gente tem industrial para que a gente consiga produzir em grande quantidade o nosso objetivo, que é etanol anidro. Então, na planta industrial, você vai ver mais ou menos isso daqui, onde a gente tem o condensador lá no topo, né, e esse sistema de entrada e saída de produto. Quando a gente leva em consideração e retira o condensador, melhor, o decantador daqui da coluna, a gente deixa num separado, só para a gente entender melhor como isso funciona, a gente entra nessa concepção. A gente vai ver mais uma vez o mesmo sistema, só que deslocando o decantador. Então vamos lá, a gente entra com etanol e ciclohexano. Então entra o etanol mais uma vez, eu quero vermelho. Entra o etanol hidratado, entra o ciclohexano. Pelo fundo, a gente retira o etanol anidro e puro, ok? E aí pelo topo sai nossa mistura ternária, como a gente viu anteriormente. Então sai os vapores pelo topo. Então, meu vapor sai do topo da coluna C, passa no trocador de calor H, passa no trocador de calor H1, ambos têm retirada de refluxo. Só que nesse caso, parte do líquido vai para a coluna C, para lavar todos os vapores da coluna, e parte desse líquido segue para o decantador, que é o que a gente estava comentando. Então aqui a gente não consegue perceber como isso acontece, mas é mais ou menos isso. Parte, mais ou menos não, é o que acontece. Parte do condensado de topo volta para a coluna como refluxo e parte entra no decantador. No decantador é que a gente comentou da separação de fase aquosa, fase oleosa. Na minha fase oleosa, o que a gente tem em grande quantidade? Ciclohexano. Eu tenho muito ciclohexano. E aí tem uma quantidade de etanol e uma quantidade de água. Se eu tenho a minha fase oleosa, eu tenho ciclohexano, o que eu faço? Essa parte oleosa eu volto para a coluna para que eu não precise ter que adicionar toda hora ciclohexano. Então ele meio que entra em refluxo, ele fica circulando na minha coluna C. A minha fase aquosa, mesmo eu não tendo uma grande quantidade de ciclohexano, que não é para ter, mas eu tenho muita água e muito etanol. Isso aqui não pode ser jogado fora. Porém, eu ainda tenho ciclohexano. Então a minha fase aquosa segue para a coluna P, onde o ciclohexano volta para a coluna C e o etanol e água ele é recuperado. Só que não é muito assim que acontece. Ou seja, na coluna P, como que a gente separa? No topo, a gente tem ciclohexano mais etanol. E no fundo, a gente tem etanol mais água. Então, na coluna tem essa divisão. Então, o etanol sai junto com o ciclohexano e sai junto com a água. Né? Pelo fundo, o meu etanol com a água, ele sai pelo fundo e é recuperado na coluna de retificação. Já no topo, o ciclohexano junto com o etanol, ele segue para o trocador de calor H. Deixa eu pegar um azul mais claro. Ele segue para os trocadores de calor. Então ele troca calor no trocador de calor I,
passa para o I1, né? Parte desse produto volta como refluxo, que a gente precisa ter material de refluxo no sistema, né? Para poder lavar os vapores. Porém, como a gente tem ciclo hexano e etanol, isso não pode ser jogado fora. Então esse produto vem, ó, e é utilizado, volta para o decantador para manter o nível de líquido e de ciclo hexano. Então isso faz com que promova a separação. É aqui, nesse decantador, nessa função, onde tem a principal função de utilizar o ciclo hexano. É aqui que tem a minha separação de fase, onde eu faço alteração termodinâmica, né, e eu consigo separar etanol, anidro, da minha mistura ternária. E essa mistura ternária, quando eu adiciono essa fase aquosa no sistema, reduzo a temperatura, reduzo a pressão, altero minha função termodinâmica, eu consigo separar. E aí sim a gente tem, ó, esse sistema. Esse aqui é a mesma coisa que o anterior, né, para separação. Levando em consideração que aqui a gente fez de maneira bem rápida, eu tenho uma imagem de cola. Você pode fazer print agora. Então a gente tem o mesmo sistema. Então deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Não errei nada, ó. A gente entra, eu vou pegar o zoom para a gente ir na sequência em detalhe. Então, ó, a gente entra com etanol e ciclo hexano. Esse etanol é o hidratado. Na minha coluna, pelo fundo, sai etanol anidro, porque ele é o menos volátil. Né, do meu decantador sai mistura ternária, que sai pelo topo. O meu ternário passa nos trocadores de calor de topo, nos condensadores de topo, parte retorna para minha coluna para manter meu refluxo. Né, do decantador sai meu ciclo hexano, que ele não sai puro, sai com etanol, sai com água. E entra na coluna recuperadora de solvente P. Pelo fundo da coluna, perdão, sai o etanol e a água, que segue para a seção B1 da coluna de retificação lá na destilação. Pelo topo, sai a minha mistura binária, volátil, passa pelo trocador de calor I, trocador de calor I1, parte desse produto volta como refluxo para lavar os vapores da coluna, e parte sai na mistura ciclo hexano-etanol, que volta para o meu decantador, para que eu não tenha necessidade de adicionar ciclo hexano e eu consigo manter, eu retenho o ciclo hexano nesse sistema por completo. Então já pode dar um print aí. Não dá para ter dúvida da destilação, melhor, da desidratação por destilação azeotrópica. Essa é a mais comum. Né? Eu ainda não tive a oportunidade de ver um sistema de desidratação por destilação que não seja azeotrópico. Eu sei que o extrativo existe, que é o que a gente vai ver mais à frente, porém esse aqui é o mais comum, até pelo fato dele ser muito fácil a adaptação das colunas de destilação, ou seja, a coluna de destilação e retificação, para serem adaptadas nessas colunas aqui.